A nossa equipe ficou com a parte da biofísica da audição, né? Podemos definir a audição como a capacidade sensorial de perceber o som, né? E esses sons, eles são propagados através de ondas. Essas ondas, elas são divididas em ondas transversais, que é necessário um meio material para poder se propagar, no caso aqui a corda, e as ondas longitudinais, que se propagam no meio, são invisíveis e se propagam na água ou então no ar. Aqui podemos observar, aqui temos o aparelho, né, o decibelímetro, que é o aparelho de medição do nível de intensidade do som. E a unidade de medida é o decibel. E nessa outra tela temos a intensidade sonora que ela pode causar danos à nossa saúde, no caso a partir de 65 decibéis. E de 0 até 55, ele é confortável ao nosso aparelho auditivo. Dependendo da intensidade desse som, podemos chegar à surdez, que é a capacidade de perda total de ouvir sons. Ela pode estar ligada a problemas da orelha média, que amplia o som, ou na orelha interna, que percebe os estímulos sonoros. A surdez também pode ser hereditária ou causada por algumas doenças, como a rubéola, a cachumba. E ela também pode ser causada pela poluição sonora. A orelha humana ela é dividida em 3 partes: a orelha externa, a média e a interna. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão auricular, que é onde as ondas sonoras entram, o meato acústico, que é o canal auditivo, nele ateus e glândulas produtoras de cisteron, que protege o canal auditivo da poeira e dos micro-organismos. A orelha média e a membrana timpânica, onde os sons movimentam e faz com que elas vibrem. A orelha média é composta por 3 ossinhos, os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estípulo. Eles juntos formam um sistema de alavancas que podem amplificar ou diminuir as vibrações da membrana timpânica através de músculos, pequenos músculos fixados a eles, presos a eles. A orelha interna é composta pelos canais semicirculares, a cóclea e o nervo auditivo, também é chamado de nervo vestíbulo coclear. Aqui na orelha média existe um canal, né, chamado tubo auditivo. Essa tuba auditiva ela é entre a orelha média e o alto da garganta. Ela tem um importante papel, que é exatamente manter o equilíbrio da pressão do ar dentro da orelha e fora da orelha. Quando essa pressão ela é muito alta em relação, é muito diferente em relação dentro e fora, o que vai acontecer? Essa membrana timpânica ela será empurrada por essa pressão, a membrana vai esticar e a pessoa acaba sentindo dor, que é o que acontece quando se vai subindo, por exemplo, uma montanha. A pressão do ar ela vai diminuindo no ambiente, enquanto que dentro do ouvido ela aumenta. Então, na medida que vai subindo, a pressão interna vai empurrando a membrana timpânica para fora e essa membrana estica e o que faz com que a pessoa sinta dores. O contrário acontece quando se vem descendo essa montanha, o ar vai ficando, tem mais
um ambiente com uma atmosfera, com mais gases, então a pressão fora, quando ela volta, é maior fora e dentro da orelha menos. Aí acontece o contrário, a pressão de fora, quando ela vai descendo, é maior, então empurra a membrana para dentro. Isso, né, se essa membrana timpânica ela for arrebentada, a pessoa pode perder a audição, né, na orelha, que sofreu esse rompimento, né, a membrana que sofreu esse rompimento, ok? E com relação ao funcionamento do aparelho auditivo, nós temos aqui o pavilhão, que a função dele é captar as ondas, né, do ambiente que entra no canal auditivo, e ela também tem outra função, né, que é fazer a filtragem da intensidade sonora, a frequência, ou melhor. No caso da humana, né, nós conseguimos ver, ouvir, ou melhor, né, a frequência entre 20 Hz até 20.000 Hz, que é exatamente o limite entre o infrassom abaixo de 20 Hz e o ultrassom acima, que é aquele som que a orelha humana não consegue ouvir. Outra coisa, quando esse som que entrou pela tuba auditiva, né, vai chegar na membrana timpânica e vai fazer com que ela vibre. Ela está ligada à orelha média pelo primeiro ossículo chamado de martelo, que ele também vai vibrar, passando a vibração para a bigorna, chegando a vibrar o estribo. O estribo está ligado, né? Liga a orelha média à interna pela chamada janela oval. Quando esse estribo se move para dentro e para fora, dependendo da vibração, a janela também, fazendo com que esse som, né, essa onda chegue à orelha interna e entre para a córnea, no interior da membrana interna. E essas ondas longitudinais mecânicas, né, quando elas chegarem no centro aqui do caracol, né, que é o formato da cóclea, ele vai ser transformado em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, né, o que eles vão acontecer? Eles vão passar, né, vão ser captados pelo nervo vestíbulo-coclear, que é o que vai levar, né, esses impulsos para dentro do cérebro, e dentro do cérebro vai ocorrer a interpretação desse som. O cérebro ele tem uma memória auditiva, onde ele vai fazer o quê? A interpretação, ele identifica, né, de quem é essa voz, a intensidade, o timbre, tudo isso. Também dentro da orelha interna, se tem os três canais semicirculares que a Paula apresentou no início, né? Esses aqui, semicirculares. São três, cheios de líquidos, que eles são capazes de identificar a posição, né, da cabeça, o equilíbrio do corpo de alguém, né, da pessoa. Que se ela tiver com a cabeça inclinada, mesmo inclinada, né, ou mesmo com os olhos fechados, melhor, esses líquidos que estão aqui dentro dos canais circulares, eles são capazes de identificar a posição. Se a pessoa está, né, de cabeça para baixo, em pé, seja lá como for, mesmo a pessoa estando com o olho fechado, os olhos fechados. Outra coisa, quando esses canais semicirculares, também chamados de labirinto, né, devido ao formato, digamos, ele sofra um ataque de bactérias, né, inflame, né, o que vai acontecer? Ele vai alterar o funcionamento e ela não vai conseguir, né, identificar esse equilíbrio, a pessoa tem vestígio, que é o que se chama, né, de labirintite. Então, a pessoa que tem labirintite nada mais é do que esse canal, né, que ele está alterado por algum problema inflamatório, outro qualquer, e que, né, ela diz, eu tenho labirintite, sinto tontura. A continuação com Robert. Os morcegos, eles usam a ecolocalização. Eles emitem o som
que se propaga através da atmosfera, ele bate tanto nos objetos, para ele poder se localizar, quanto nas presas, que ele pode capturar. Ele emite esse som, ele bate nas presas ou nesses objetos e volta em forma de eco. É um sistema tão sofisticado que ele permite ao morcego identificar o tamanho da presa, a localização e também se saber se é um alimento. Graças à capacidade do som se propagar no meio líquido, sendo até o meio mais rápido que ele vai se propagar, os golfinhos eles conseguem usar a mesma localização através do eco do som. Esse é o mesmo princípio usado na criação do sonar que os submarinos utilizam. A escala para medir a frequência sonora, a unidade da medida, é o Hz. A partir de 20 Hz, o ouvido humano é capaz de captar as ondas sonoras. Entre o intervalo de 20 Hz e 20 mil Hz, o ouvido humano é capaz de captar essas ondas sonoras, de ouvir. Os cachorros, por exemplo, já podem ouvir um som bem mais alto, que é o de 50 mil Hz, que é a capacidade máxima do seu ouvido. Abaixo da escala de 20 Hz, o som ele recebe uma nova nomenclatura, o de infrassom. Acima da escala de 20 mil Hz, o som já recebe uma nova denominação, que é o ultrassom. Apenas entre este intervalo de 20 e 20 mil Hz, o ouvido humano é capaz de captar. Os aparelhos de ultrassom, por exemplo, usam uma intensidade de som superior a 20 mil Hz, que o ouvido humano não é capaz de ouvir, sendo que esse aparelho que faz o diagnóstico por imagem, em alguns exames, ou que faz então a ressonância. Usando esse mesmo princípio, os aparelhos de ultrassom fazem diagnósticos de doenças e também fazem ultrassom nos bebês. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos, sendo que nos meios líquidos ele se propaga mais rapidamente. A velocidade da propagação da onda sonora ela depende do meio que ele está se propagando.